Fala aí, eu sou o Rodrigo do Responde Aí. Vamos bater um papo sobre solubilidade e viscosidade? Muito bem, olha só como é que vai ser. A solubilidade, ela tem uma regra bem simples que a gente usa desde lá do ensino médio, que é o quê? Semelhante dissolve semelhante. Ou seja, o que ele está querendo dizer com isso? Polar dissolve polar, enquanto moléculas apolares dissolve apolar. Mas por que isso acontece? O tipo de ligações que acontece em cada uma delas, elas são estáveis para aquela molécula. Então, por exemplo, a molécula normalmente apolar, elas costumam fazer forças, ter um tipo de ligação tipo forças de London, elas costumam também ter, algumas têm dipolo. E o que acontece? Quando você joga um líquido ou alguma substância que é polar, esse tipo de ligação é muito mais forte. As ligações polares são muito para meio que interpenetrar nessas interações. E aí, consequentemente, não consegue solubilizar. É por isso, por exemplo, que a água e o óleo não se misturam. Por quê? Porque a interação intermolecular da água ela é tão forte, mas tão forte, que o óleo não consegue afastar e interpenetrar. E, consequentemente, não consegue solubilizar, no caso, na água. Beleza? É mais ou menos isso. Então, essa relação de semelhante e semelhante é porque normalmente a molécula apolar ela não tem força para se dissolver dentro de outra molécula polar. E o que acontece? Por que não ocorre ao contrário? Justamente porque, por exemplo, aí é a mesma ideia, só que é ao contrário. A água ela tem uma ligação tão forte, que ela não se rompe. E ela não se rompe permitindo com que o óleo interpenetre nela para poder solubilizar. Então é uma questão de preferência e de estabilidade. Tranquilo? Beleza? Ok. Isso tem a ver com a parte de solubilidade. Aí o que acontece? A gente pode falar um pouquinho sobre os sabões, que é o que vai nos ajudar a limpar aquela panela que está cheia de gordura e tal. Como que vai funcionar? Olha só. Repara aqui. O que o sabão faz? O sabão ele é composto por uma cadeia, principalmente de carbonos, e tem uma pontinha aqui que é de um sal. O que vai acontecer? Essa parte toda aqui do sabão, ela é apolar. Certo? E essa parte aqui, ela é polar. O que vai acontecer? A gordura, ela vai interagir com a parte apolar aqui, enquanto a água vai interagir com a parte polar. Essa interação vai fazer com que os dois meio que se unem e possam meio que sair da panela. É como se isso aqui fosse um adaptador. Pensa que você tem aquela tomada de 2 pinos e agora você comprou aí um caixa de som em que para você plugar é com 3 pinos. Pô, não vai rolar. O que você faz? Você coloca lá um Benjamin, um adaptador. E aí quando você consegue, você junta os dois e aí a mágica acontece. É exatamente essa a função do sabão. O sabão é como se fosse simplesmente um intermediário, como se ele fosse um Benjamin nessa situação. Ele vai interagir, ele vai fazer com que a parte da gordura se prenda na parte apolar e que a parte da água se prenda na parte polar. E aí, consequentemente, você consegue remover a gordura da sua panela. Tranquilo? Beleza. Além disso, a gente pode falar agora também sobre a viscosidade. A viscosidade ela está diretamente relacionada, gente, ao atrito entre as moléculas. Ou seja, as moléculas elas têm atrito entre elas nas ligações. E, consequentemente, isso é devido às interações intermoleculares que ocorrem entre elas. E, por exemplo, se você botar para escorrer mel e água, você vai ver que o mel demora uma vida para escorrer, enquanto a água vai rapidinho. Isso tem a ver com o atrito entre elas e as interações. Mas, além disso, também tem a ver com o arranjo das moléculas. O arranjo e a forma como elas se organizam interfere na viscosidade. Mas o principal que você saiba é que quanto mais forte for a interação intermolecular, você acaba aumentando sim a viscosidade da sua molécula. Por isso que muitas vezes o mel ele tem uma interação intermolecular muito forte. E aí, consequentemente, ele tem uma viscosidade muito alta em comparação, por exemplo, com a água. Tranquilo? Beleza? Show!
Além disso, da viscosidade, existe um assunto que é muito importante e é até curioso, que é a tensão superficial. Como que acontece? Olha só, a gente tem aqui um recipiente com água. O que vai acontecer? A água, ela sempre tem resultantes para baixo e para os lados, né? A gente também tem resultante aqui, ó, para o lado, dessa forma. E o que acontece? Justamente por ter essa resultante para o lado e para baixo, ela não tem, ela acaba criando aqui uma tensão superficial aqui em cima, uma película por cima. E aí o que acontece? Faz com que ela queira o tempo todo ir para cima, mas ela não consegue sair, justamente por ter essa resultante para baixo. E aí isso aqui gera uma coisa muito ilegal. Você já viu aquela foto do mosquito que fica que ele pousa na água? É essa a ideia. É exatamente essa. No caso, a água ela acaba formando uma película. E essa película faz com que ele possa, no caso, pousar na água. Outra coisa que você já pode ver também, se você procurar na internet, tem um vídeo de um lagarto que ele consegue andar sobre a água. Também tem a ver com isso. Além do que acontece, esse lagarto ele tem uma película entre os dedos. E aí faz com que essa película tenha uma força menor quando ele pisa na água. E essa tensão superficial faz com que permita que ele possa andar. Mas acima de tudo, o que você tem que saber é que quando você aumenta as interações intermoleculares, você também tem um aumento da tensão superficial. Tranquilo? Beleza? E aí, esse vídeo te ajudou? Responde aí!